Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem no dia de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Ó, gente, esse capítulo é sobre medidas de tendência central e medidas de dispersão, né? Que são medidas relacionadas à estatística. Vamos fazer o seguinte: nessa aula a gente vai revisar a teoria, os conceitos, o que é cada uma dessas medidas e como calcula. E no próximo vídeo, na próxima aula, a gente faz só exercício. Então, vamos separar dessa forma: um vídeo com conteúdo, revisando, né, a teoria, e um vídeo aplicando a teoria, fazendo exercício, ok? Então, vamos ver medidas de tendência central e medidas de dispersão. Todas elas são medidas utilizadas na estatística, gente. Então, medidas de tendência central, elas, né, são usadas na estatística, como eu já falei. Elas ajudam na análise, dos dados de uma determinada pesquisa. Elas apontam tendências do comportamento das variáveis ali, das variáveis de estudo, né? Permite a questão da elaboração dos gráficos, né? Expõe, e o gráfico nós já vimos que ele expõe as características, né, dos objetos de estudo, né? Permite uma análise mais visual, mais detalhada do problema. Em uma pesquisa, né, os dados geralmente, né, tem uma certa tendência de se concentrar, de girar em torno de alguns valores. Tipo, alguns valores que saem com maior frequência, ou alguns valores que se aproximam uns poucos uns dos outros. Então, existe a maioria das pesquisas, não são todas, né? A maioria tem como é que nós podemos dizer, uma centralidade, em que os valores giram em torno dessas medidas centrais. Então, existe uma tendência, né? Os dados têm uma tendência de se concentrar em torno de valores centrais. Então, a gente vai estudar o que são essas medidas centrais, as principais, certo? Existem outras, mas as principais, né, medidas de posição, ou medidas de tendência central, ou medidas de centralidade, as principais são as mais importantes. A média aritmética, que já é comum às nossas vidas, desde a gente criança, todo mundo já calcula a média das suas notas, todo mundo tem já uma noção do que é uma média. Então, média aritmética, a mediana e a moda são as três medidas de tendência centrais mais importantes. Então, a média aritmética geralmente se coloca uma letra com a barrinha em cima, né, para indicar a média aritmética. Então, por exemplo, se você tem essa sequência x1, x2, x3 até xn e quer calcular a média. Então, vamos lá. Se você tem duas notas, você quer calcular a média de duas notas. Você soma as duas notas e divide por 2. Se você quer calcular a média de três notas, você soma as três notas e divide por 3. E assim vai. Se você quer uma média de 5 notas, você vai somar os 5 e dividir por 5. Então, se você quer a média aritmética de uma sequência com n elementos, nós vamos fazer o quê? Somar os n elementos e dividir por n. Então, temos escrito assim e temos escrito assim utilizando o símbolo de somatório, né? Querendo ou não, o símbolo de somatório, o intuito é escrever uma soma muito grande de uma forma mais compacta, né? De uma forma bem menor. Então, por exemplo, temos aqui essas notas aqui para um aluno: 6,8, 7,2, 4,8, 6,3 e 8,2. Qual é a média aritmética a média aritmética dessas notas? Então, veja, são 5 notas. Então, você vai somar as 5 e dividir por 5. Então, veja, a média aritmética dá 6,6. Existem outras médias, né? Mas a aritmética é a mais importante. Essa é vamos dizer que essa média aí é a média aritmética simples. Você soma os n elementos e divide por n. Já a média aritmética ponderada já leva em consideração a frequência que cada valor tem, que cada dado tem, né?
Então, podemos ter uma sequência de x1, x2, x3 e xn, mas elas não aparecem apenas uma única vez, como é esse caso desse exemplo que a gente acabou de fazer com a média com as 5 notas, né? Cada um apareceu uma vez, repetiu apenas uma vez. Enquanto que a média ponderada serve para aquelas sequências em que os dados não um dado, por exemplo, não aparece uma única vez, ele se repete mais vezes, ou seja, ele tem uma determinada frequência. No capítulo anterior, a gente já viu o conceito de frequência absoluta e de frequência relativa, né? Então vamos lá. Quando nós tínhamos uma sequência de valores, né, cada um com as suas frequências, né? Uma sequência de valores, cada qual com a sua sequência, nós fazemos o seguinte: somamos todas as frequências, nós vimos que se a gente soma todas as frequências absolutas, a gente tem o total. Então, a gente tem um total de n elementos aqui, somando as frequências. Então, eu somo as frequências para colocar aqui embaixo, ó, o resultado. E aqui em cima, no cálculo da média ponderada, por exemplo, se lá na tabela tem que a frequência para o x1 é 5, quer dizer que o x1 está saindo 5 vezes, se repetiu 5 vezes. Mas eu não preciso escrever 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, por exemplo, não é necessário. É só eu multiplicar x1 vezes a sua frequência, que aí eu já estou colocando aí o x1 e quantas vezes ele se repete. O x2 vezes f2, x3 vezes f3 e assim por diante, né? E aqui embaixo, para eu saber o total, eu somo todas as frequências. Por exemplo, ó, temos aqui uma relação entre a frequência de alunos e as respectivas notas em um simulado de matemática. Então, tem a nota do simulado e tem a frequência. Por exemplo, 23 alunos aqui tiraram 4, 37 alunos tiraram 5, 40 alunos tiraram 6, 50 alunos tiraram 7, 40 alunos tiraram 8, 10 alunos tiraram 9. Aí nós queremos, por exemplo, saber vamos dizer que você esteja interessado em saber a média geral desses alunos. Vamos dizer que que esses 200 alunos sejam 5 turmas do nono ano de um colégio, por exemplo. Aí você quer saber a média geral das turmas do nono ano, vamos supor. Então, eu preciso, para fazer a média, a gente precisa do total para colocar no denominador. O total, perceba, você soma as frequências. Soma a frequência, você vai ter o total de alunos. Então, são 200 alunos. 200 alunos, coloco aqui embaixo. E ao invés de anotar a nota um por um, são 200 alunos. Pensa só, ao invés de você anotar um por um a nota de cada um desses 200 alunos, você pode usar a média ponderada, que é mais rápido nessas situações. Eu posso fazer, em vez de eu botar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 23 vezes, porque foram 23 alunos que tiraram 4, é melhor eu sair multiplicando e fazendo a ponderada. Eu faço 4 vezes 23, 5 vezes 37, 6 vezes 40, 7 vezes 50, 8 vezes 40, 9 vezes 10. Está aqui, ó. E depois soma. E divide pelo total, que é 200. Então, veja que a média aritmética aí dá aproximadamente 6,4. Agora, o que é que acontece quando você precisa calcular uma média, ponderada ou não, e a situação é uma tabela que tem classes, né? Por exemplo, a altura aqui está dada em classes, né? Até a tabela parecida com o do capítulo anterior, né? Que a gente estudou tabelas e gráficos. Então, veja só, tem aqui a medida das alturas e tem a frequência. Tipo assim, 6 alunos tem altura entre 1,65 e 1,70. 6 alunos, ou no caso esse outro aqui, 4 alunos, apresenta altura entre 1,75 e 1,80. Então, veja, se você somar todas as frequências, você vai ter o total. Ok, são 20 alunos. E ao invés de você somar as 20 alturas, anotando uma por uma as alturas de todo mundo, né? Demora para poder dividir por 20, você pode fazer uma média ponderada nesse caso. Só que como a gente vai fazer para multiplicar aqui por 6, quem vai multiplicar por esse 6, quem vai multiplicar por esse 4, quem vai multiplicar por esse 4, já que se trata de uma classe. Então, quando for uma classe, primeiro você faça a média dessa classe. Como assim, ó?
A média entre 1,65 e 1,70 é 1,675. Faz a média entre esse e esse, anota. A média entre esse, e sempre o primeiro e o último. A média entre 1,75 e 1,80 é esse. A média entre 1,80 e 1,85 é essa. Pronto, anota as médias. As médias das classes. Né? Tipo o ponto médio da classe. Da classe que eu digo essa classe aqui, essa faixa de numérica de representando as alturas. Então, veja, eu pego, agora sim eu dá para fazer a média ponderada, né? Vamos multiplicar a frequência, cada valor pela sua frequência, né? Somar e dividir pelo total. Nós já vimos que o total dá 20, já coloca 20 aqui embaixo e aqui em cima faz 6 vezes esse aqui, 6 vezes esse, 4 vezes esse, 4 vezes esse, soma, divide aqui pelo total, você tem então a média, a média de altura dos alunos é de aproximadamente 1,74. A mediana não tem dificuldade também para determinar ela. A mediana, gente, é simplesmente um valor central. Ela divide o conjunto de dados bem no meio, bem ao meio. Que a quantidade de dados que tem à esquerda da mediana, se tiver 10 dados à esquerda da mediana, então é para ter 10 dados também à direita da mediana. Se tiver 5 dados do lado esquerdo da mediana, é para ter 5 dados ao lado direito da mediana. Então, a mediana ela divide o conjunto de dados em duas partes com o mesmo número de elementos. Ou seja, a mediana ela é aquele valor que fica bem no meio. Então, para sua determinação, a gente tem que organizar os dados em rol. Como é que organiza os dados em rol? Ou você pega todos os dados e escreve do maior para o menor, ou escreve do menor para o maior, certo? Isso é organizar os dados em rol, é colocar do maior para o menor ou do menor para o maior. Geralmente, a maioria, né, das pessoas se acostumam a organizar do menor para o maior, né, que é a ordem crescente. Então, veja, através da quantidade de números, a quantidade de elementos, você consegue saber em que posição está a mediana, ou seja, em que posição está o elemento do meio. Então, por exemplo, n é a quantidade de dados, né? Quantidade de valores. Então, se o n for ímpar, você pode encontrar onde está localizada a mediana através dessa formulazinha aqui, ó. Certo? Por exemplo, nós tínhamos aqui nesse exemplo, para calcular o valor, a mediana desses valores, nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 termos aqui, 9 valores. 9 é ímpar. Então, veja, eu coloco o 9 aqui no lugar do n. Veja, 9 mais 1 é 10, 10 dividido por 2, 5. Então, o x5 é o valor da mediana. X5 quer dizer que é o valor que está na quinta posição. A quinta posição da onde? Do rol. Então, o primeiro passo, se a questão pedir para você calcular moda ou mediana, a primeira coisa que você vai fazer é organizar os dados do maior para o menor, ou identificar, né, as frequências e também ver essa questão do maior para o menor. Então, checar os dados, primeira coisa que você faz. Se a questão pediu mediana, novamente, pediu mediana ou pediu moda, pegue os dados, né, seus dados, os valores e organize, né, de preferência do menor para o maior. Então, organize aqui, organizado aqui em rol, perceba, fica 2, 8, aí 10, 10, 10, 12, 15, 17, 17. Está organizado em rol. Os dados estão organizados em rol. De acordo com essa propriedade, nós vimos que a mediana está no x5, ou seja, na quinta posição. Então, procure a quinta posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Na quinta posição está o 10. Então, o 10 é o valor da mediana. Agora, vamos ver o que é que acontece se n for par, ou seja, for uma sequência que a quantidade de dados, né, é uma quantidade par, é um número par. Então, quando o número de termos é par, o que é que a gente vai fazer? Então, por exemplo, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 termos, 10 é par. Observa a formulazinha aqui, como é que você vai fazer. Ó. N é 10.
Se você colocar aqui 10 dividido por 2 dá 5. Então, você vai pegar o x5. Guarda aí na memória. Você vai pegar o x5. Também vai precisar do próximo. Por exemplo, aqui bota o 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 mais 1, 6. Então, a gente vai pegar o x5 e o x6. E segundo a formulazinha, o que é que a gente vai fazer com esses dois valores? Vai fazer uma média, ó. A gente vai somar os dois e dividir por 2. Então, se n for par, se o n for ímpar, tem um elemento no meio. Se o n for par, tem dois elementos no meio. Então, se n for ímpar, eu só preciso olhar quem está no meio e esse é a mediana. Se o n for par, eu vou precisar pegar os dois do meio, calcular a média dos dois do meio para fazer a mediana. Então, vamos lá procurar pelo x5 e o x6. Lembre-se sempre de organizar os dados em rol. Então, pegando esses dados aqui, organizando em rol, perceba que está na ordem crescente. Vamos pegar o quinto termo e o sexto termo. Então, veja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Então, perceba que o quinto e o sexto são o 10 e o 12. Então, a gente pega esses dois e faz a média dos dois. Ó. 10 mais 12 dividido por 2 dá 11. Então, a média, a mediana desses valores, né, desse conjunto de valores, é, então, 11. Agora, o que fazer numa tabela dessa? Que você tem a frequência. Então, você também vai precisar organizar em uma determinada ordem, ou uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Perceba que nessa tabela já está organizado. Olha só o consumo. Tá 10, 11, 12, 13, 14. Já está organizado. Aqui na frente tem suas frequências, ó. Então, para eu saber o número total de elementos, lembre, para calcular a mediana, você precisa saber o total de elementos que tem. E ver se é ímpar, ver se é par, e fazer esse passo a passo que eu acabei de ensinar. Então, numa situação dessa, quando você tem uma tabela com frequências, para você saber o total de dados, é só você somar as frequências. Some 3 mais 18 mais 17 mais 8 mais 2, vai dar 48. Então, nós já sabemos que n é igual a 48, tem 48 termos. 48 é par. Então, nós vamos precisar pegar dois elementos lá no meio para poder calcular a mediana. Então, quem vai ser essas duas posições? Ó, perceba, substitua n igual a 48. Ó, perceba aqui, ó. Nesse vai ficar 48 dividido por 2, vai ficar 24. 24, então nós estamos procurando quem está na 24ª posição. E aqui, ó, 48 dividido por 2 é 24, mais 1, 25. Então, nós estamos atrás de determinar quem são os valores que estão na posição 24ª e 25ª. Então, volta lá para a tabela e observa, ó. O 24 primeiro. Perceba que não é o 10, né? Aqui o 10 é 3. 24, faça 3 mais 18. 3 mais 18. 3 mais 18 dá 21 ainda. 3 mais 18 dá 21. Então, perceba que não é o 11, certo? Imagine que eu estou contando aí. 1, 2, 3, aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Aqui tem 18 vezes, então eu vou até acabar o 18. Né? Esse aqui se repete 18 vezes. Esse aqui se repete 3, esse aqui se repete 12. Ou 17. Então, nós queremos ver quem é que vai acabar ficando nessa posição. Então, eu posso acumular as frequências. Veja só. Se você acumular o 3 com o 18, dá 21. Não dá 24 ainda. Mas o 12, ó, o 12 já chega o 24º já atinge o 12. Então, perceba que tanto o 24º como o 25º são 12. Pega 12, faz 12 mais 12 e divide por 2. Aí vai dar 12, certo? Ó, frequência acumulada. Então, veja só como é a frequência acumulada. Você repete o primeiro, tá aqui, ó, 3. Veja que aqui está a frequência absoluta, aqui anotada ao lado, ó, 3, 18, 17, 8 e 2. Aqui a frequência absoluta. Acumulada é o seguinte, repita a primeira, é 3. Agora faça, ó, 3 mais 18, dá 21. Agora pegue esse com o próximo, some esse com o próximo, 21 mais 17 dá 38. Agora faz esse mais o próximo, 38 mais 8 dá 46. Agora soma 46 com o próximo, 46 mais 2
dá 48. Isso é o que nós chamamos de frequência acumulada. Então, perceba que o 14º e o 15º não vão estar aqui, porque aqui só vai até o 21. Agora, o 14º e o 15º vão estar aqui, ó. Todos os dois vão estar aqui. Então, tanto o 14º como o 15º é o 12. Então, 12 mais 12 dividido por 2 dá 12, né? Então, a mediana desses dados aqui é 12. Já a moda, gente, é aquele valor que aparece com a maior frequência, que se apresenta com a maior frequência. Então, observe essa série de valores aqui, ó. Perceba o 17 se repete 2 vezes. Agora o 10 se repete 3 vezes. Então, a moda é o 10. Simplesmente isso. Porque o 10 é o elemento que se repetiu mais vezes. Aqui, veja, temos 7, 7 e 7 se repetindo 3 vezes, né? O 7 se repetindo 3 vezes. Mas perceba que temos o 6 se repetindo 3 vezes também. Então, nós dizemos que há duas modas. Há dois valores que se repetiram bem mais vezes do que os outros. Então, nós dizemos que ele tem que essa série de valores tem duas modas, que é o 6 e o 7, e nós dizemos que é uma distribuição bimodal, porque eles têm duas modas, certo? E nós podemos também ter um sistema de valores, uma série de valores que não tem moda. Quando é que uma série de valores não tem moda? É quando todos os valores apresentam, por exemplo, apenas uma vez. Eles só aparecem uma única vez. Cada número só se repete uma única vez. Então não tem moda, é amodal. Para ter uma moda, aquele valor tem que se sobressair, ele tem que se repetir mais vezes que os outros, certo? E numa situação como essa, que você tiver uma tabela, que você, por exemplo, tiver o dado e a frequência deles, a moda vai ser aquele que tiver a maior frequência. Então, observe que é o 37, ó. O número calçado é o 37, que aqui tem a maior frequência. Medidas de dispersão estão... Vamos lá. Medidas de dispersão também tem três que são chave, que é amplitude, variância e desvio padrão. Vamos ler essa situação problema, porque ela vai servir de exemplo para a gente explicar as três: amplitude, variância e desvio padrão. Então, considere a seguinte situação problema. Uma clínica médica preocupada com a qualidade do atendimento oferecido a seus clientes resolveu registrar os percentuais mensais de pontualidade de seus atendimentos agendados com antecedência. Os dados estão representados na tabela a seguir. Aí tem até maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, a porcentagem de pontualidade dos seus atendentes. Inicialmente, pode-se calcular a média dos percentuais de pontualidade dos atendentes da clínica analisada. Tem 5, então, só mais 5, divide por 5. Está aqui a média aritmética simples. A partir dessas informações, é possível entender o conceito de média de medidas de dispersão. Dispersão é sinônimo de variação ou de variabilidade, né? Quanto que cada valor varia, né? De um resultado, por exemplo, tem-se um experimento, uma pesquisa, né? Ou você está no laboratório, né, testando alguma teoria física, alguma coisa, né? Existe, por exemplo, um determinado valor que você espera que saia mais vezes, se repita mais vezes. Existe, por exemplo, um resultado que é esperado, mas o resultado esperado sai algumas vezes, mas existem alguns valores que variam muito, podem variar muito, ou variam pouco com relação a esse valor-chave. Geralmente, nós analisamos essa variação, essa dispersão, essa variabilidade dos dados de acordo com as medidas centrais, né? O próprio nome já diz, são medidas centrais. Espera-se que os outros dados girem em torno delas. Então, nós temos a moda, a mediana e a média. Então, geralmente, a dispersão é analisada de acordo com elas, né? Elas são centrais. As outras medidas, né? Se dispersam quanto? Por exemplo, aí nós temos que a média deu 88,4%. Aí veja só, janeiro, com relação a janeiro.
janeiro se dispersou quanto? Ou variou quanto com relação a essa média? Varia quanto com relação a essa média? Se você for ver, ó, de 86 para 88,4, varia 2,4, né? 2,4%. Então, dispersão é analisar a variação, analisar a variabilidade. Então, para analisar variabilidade, você tem que comparar dados, né? Então, para medir a dispersão, são usadas mais frequentemente a amplitude e desvio padrão. Variância usa também, mas amplitude e desvio padrão usa mais. A amplitude é a mais simples dela, que é quando você compara a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. Por exemplo, você trabalha na meteorologia, analisando, né, o tempo, o clima e registrando temperatura máxima e temperatura mínima. Aí você pode querer se interessar pela a amplitude de variação dessas temperaturas, certo? Ó, novamente aí, ó, mais um exemplo aplicando o conceito de variação. Então, quando você quer encontrar, estudar ou registrar a variação dessas temperaturas, né, ali do clima, a máxima e a mínima, você está calculando a amplitude. Então, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um determinado conjunto de dados. Então, por exemplo, vamos considerar o nosso exemplo aí, né? Que tem a questão do mês e a pontualidade. Desse nosso exemplo que a gente leu inicialmente. Então, veja, o maior valor quem é? Temos aqui o 91%. E o menor valor é 86%. Calculando a diferença entre o maior e o menor valor, dá 5%, esse é a amplitude. Então, a amplitude é a máxima, perceba que essa é a máxima variação. A máxima variação entre um dado e outro aí, se você comparar todos os outros meses, um a um, comparar os meses, nenhum vai ter uma variação que ultrapasse 5%. Então, 5% é a maior variação possível de um dado para outro, certo? Nessa tabela. Então, essa é a amplitude, a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto. A variância, vamos lá. Variância é mais uma medida de dispersão, né? Vamos ver que tipo de variação ela mede. Vamos ver que tipo de variação a variância mede. Então, imagine, você tem uma sequência de valores, x1, x2, x3, xn, os dados, certo? Primeiro passo que você vai fazer é calcular a média aritmética. Ok, primeiro guardem os passos, porque tem todo um passo a passo para calcular a variância. Seu primeiro passo é calcular a média aritmética desses valores. Depois, você vai precisar comparar, calcular o quanto os valores, os dados da tabela se desviam da média. Então, você vai calcular a diferença. Ó, em janeiro, qual é a diferença de 86 para 88,4? É 2,4. Em fevereiro, a diferença desse valor para esse. Em março, a diferença desse valor para esse. Em abril, a diferença desse valor para esse. Em maio, a diferença desse valor para esse. Calcular as diferenças de todos os dados da tabela com relação à média. O quanto esses dados se desviaram da média. Depois, terceiro passo. Esses valorzinhos que você anotou, essas diferençazinhas que você anotou, você vai pegar todas elas e elevar ao quadrado. Depois, somar. Depois, fazer uma média. Olha só, tem uma fórmula aqui que resume esses 4 passos que eu falei, ó. Primeiro dado menos a média, a diferença do primeiro dado com relação à média, a diferença do segundo dado com relação à média, a diferença do terceiro dado com relação à média. Então, você vai calculando a diferença de todos os dados com relação à média. Aí, veja, eleva ao quadrado, soma e faz uma média, ou seja, divide por n, que é o total. Isso é a variância. Usando a notação, fica escrito assim, ó, somatório dos quadrados da diferença entre os dados e a média. Vamos ver essa situação, problema que a gente leu agora há pouco, como seria calcular a variância. Então, veja só, os dados dessa tabela são 86, 91, 87, 90 e 88. E a média é esse daqui.
Então, veja, aqui é calculado, ó, a diferença de cada dado desse com relação à média. Olha aqui, ó. Todos os dados com relação à média. Anota as diferenças, perceberam? Anota as diferenças de uma para outra. Tá aqui anotado as diferenças. Eleva ao quadrado, soma e divide por 5, que no caso são 5 dados, né? Por isso que ele fala, aí faz a média. Então, veja, a variância do conjunto é 3,44. E o que é o desvio padrão? Em poucas palavras, gente, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, para você calcular o desvio padrão, você vai precisar calcular a variância. Tem a variância? Beleza. Quem é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância. Ok? Então, basta calcular. Então, de maneira prática, para determinar o desvio padrão de uma distribuição de dados, basta calcular a variância e, em seguida, extrair a raiz quadrada. Então, pronto. Todo estudo estatístico, né, de pesquisa, que lide com variáveis, com dados, enfim. As medidas mais importantes são as medidas centrais, né, de tendência central, que as três principais são média, média, mediana e moda, e as medidas de dispersão, né, de variância, de desvio, que são amplitude, variância e o desvio padrão. Por hoje é só, gente, certo? Na próxima aula, nós vamos fazer um vídeo, né? Nós faremos um vídeo aí só com resolução de exercícios, né? Fazendo esses cálculos, aplicando esses conceitos, tá certo? Então fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.